que o olhar, o ato de olhar alguma coisa, gera de problema para a vida do cristão. Vamos ver o que é isso. E eu começo com um texto de uma declaração feita por Jesus, que está em Mateus 18, 8 e 9, que diz assim: se sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida eterna mutilado ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Melhor é entrares na vida eterna com um só olho do que, tendo 2, seres lançado no inferno. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando das coisas que atrapalham a entrada da pessoa na vida eterna. E ele usa as metáforas da mão, do pé e do olho. O que ele estava querendo dizer com isso? Quando ele fala da mão e do pé, Jesus está falando dos órgãos básicos que o ser humano usa para agir ao pecar. Para roubar, eu preciso da mão. Para matar, eu preciso da mão. Para adulterar, preciso de mão, preciso de pé. Então, esses órgãos são básicos para que a gente possa agir, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa fazer as coisas. E, evidentemente, eles são básicos, são fundamentais para que se possa pecar. Como eu vou roubar se eu não tenho mão, se eu não tenho pé? Se eu não tiver mão e pé, eu serei impedido de fazer essas coisas que são pecado. Então, é uma metáfora que Jesus está usando, dizendo: se você tiver limitações físicas que te impeçam de pecar, é melhor ter essas limitações físicas, por mais dolorosas que elas sejam, do que pecar. Porque se você tem a limitação física, e não peca, você ainda pode entrar na vida eterna. Mas se você não tem nenhuma limitação física e você acaba pecando, você pode perder a sua salvação. Então, é uma metáfora que Jesus está dizendo que é melhor a gente ter determinadas limitações se essas limitações nos impedirem de pecar e, portanto, nos garantirem, nos darem condições de manter a salvação que nós estamos buscando. E onde entra o olhar aí? O olhar é uma coisa mais sutil. O olhar não é um agente de ação, né? Como é a mão ou como é o pé. Olhar é algo que a gente usa para trazer informações para dentro da nossa mente. Então a gente olha o que está em torno e aquilo que a gente vê nos dá uma ideia do que vai pelo mundo no nosso entorno e isso traz impressões, mensagens para o nosso cérebro. E a partir disso a gente elabora as ideias e processa as coisas. Então é o olhar que contamina o interior das pessoas, porque se eu olho para as coisas com uma motivação ruim, com uma ideia ruim, esse olhar traz para dentro de mim algo ruim. Esse olhar me contamina. E esse é o problema com o olhar. É isso que Jesus está dizendo. Por exemplo, é vendo o que uma outra pessoa tem que eu tenho inveja. Eu percebo o que a outra pessoa tem e eu não tenho, e isso me causa inveja. É olhando para uma mulher bonita que passa próximo, que o homem casado cobiça aquela mulher, e esse é o passo inicial para o adultério. Se ele não tivesse tido aquela visão, ele talvez se preservasse. É quando a gente percebe que ninguém está olhando, opa, eu estou sozinho. Seja lá o que eu fizer, ninguém vai perceber. Eu não vou ser punido por aquilo que eu fizer. Então, aí é um incentivo para, por exemplo, cometer um roubo ou alguma outra coisa errada. Então, o olhar
contamina o interior, porque o olhar traz a percepção de coisas que podem desviar a nossa atenção do caminho certo. O efeito negativo do olhar é sutil. E muitas vezes a gente nem percebe que aquilo que a gente está olhando, aquilo que a gente está vendo, as ideias que estão vindo para dentro da nossa mente através do que a gente olha, estão nos contaminando, estão corrompendo a nossa mente. Um dos melhores exemplos que a gente tem disso é o rei Davi. Um dia ele estava no palácio dele, e o palácio dele ficava num local mais elevado. E ele olhou para baixo e viu uma mulher nua no teto da sua casa se secando ao sol. Isso era muito comum, as pessoas tomavam banho e subiam no teto da casa e ficavam ali se secando ao sol e aproveitando o momento. E era uma mulher muito bonita. Ele viu aquela mulher ali, que não era mulher dele, era casada com outro homem, era casado com um capitão da guarda dele, essa mulher se chamava Batseba. Davi viu essa mulher ali, ele olhou para essa mulher, viu a beleza dela e a cobiçou. Mandou chamá-la e o adultério se deu. E a partir daí um monte de problemas surgiram na vida de Davi. Se Davi não tivesse ido na varanda do seu palácio, se ele não tivesse olhado para fora, se ele não pudesse ver o que estava acontecendo, ele não teria sido contaminado pela imagem, pela figura de uma mulher bonita. E aquele processo não teria dado início na mente dele a toda uma corrupção que levou ao que ele fez. Aquilo que Jesus falou se aplica exatamente ao caso de Davi. Se ele não tivesse olhos, ele não teria visto Batseba e ele não teria pecado. Então teria sido melhor para ele não ter tido olhos naquele momento do que ter tido a capacidade de ver. A visão, a capacidade de ver, é um veículo de contaminação. E Jesus está nos ensinando com essa passagem, com essa declaração, que é melhor não poder ver se isso evita que a gente se contamine e peque. É claro que Jesus não está dizendo para a gente cortar a mão, o pé, ou arrancar o olho fora. Claro que não é isso. Isso é simbólico. Ele está falando do perigo que essas coisas representam para a nossa vida, porque elas nos dão capacidade, nos dão poder para gerar o pecado que vai nos atrapalhar. O que, na verdade, Jesus está nos dizendo é: tome cuidado com aquilo que você olha. Os programas de televisão que você vê, os filmes que você assiste, os livros que você lê, as revistas que você olha, a loja no shopping que você olha e começa a desejar coisas que você não pode ter e aquilo te causa revolta, a casa do vizinho. Eu vou olhar para o que o vizinho tem e desejar, cobiçar o que o vizinho tem, e isso me gera dificuldades. É maravilhoso poder olhar para o mundo e ver as coisas que nos cercam, a beleza da natureza, ver as pessoas que a gente ama, assistir um bom programa de televisão, ou para quem gosta, um bom jogo de futebol. É maravilhoso isso. Mas a capacidade de olhar também é uma porta aberta para a contaminação daquilo que não serve. Portanto, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente olha, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente traz para dentro da nossa mente. É isso que Jesus está dizendo, é isso que ele está nos ensinando. Por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Amém.